Na atualidade tem surgido um grande questionamento a respeito de uma entidade que é denominada sendo um anjo, chamada pelo nome de Metatron. A maioria das pessoas não conhece quem é Metatron e poucos já ouviram falar a respeito de seu nome e de que ele poderia ser um arcanjo ou até mesmo um serafim. Neste vídeo eu estarei falando a respeito da origem e de quem realmente é este ser angelical chamado pelo nome de Metatron. Por isso eu peço que deixem os seus likes e também seus comentários e descubram agora mesmo quem é, afinal de contas, o anjo Metatron. Primeiramente, vamos começar com o significado do nome Metatron. Metatron é um termo antigo, hebraico antigo, e tem o significado, segundo alguns, de guardião ou aquele que vigia. Metatron, segundo algumas tradições judaicas e também do cristianismo místico pós-bíblico, segundo eles, Metatron seria um anjo serafim. Em algumas tradições cristãs aí místicas, ele é tido como um anjo supremo, o porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade. Na tradição islâmica, ele também é conhecido e o seu nome em árabe é Mitatrush, Mitatrush em árabe, o anjo do véu. Ele é mencionado em 3 passagens do Talmud babilônico. No folclore aí, ele é reconhecido como o escrivão divino e também é tido como uma figura importante, mas muito importante aí na mística judaica, na cabala, basicamente na magia judaica. Ele é muito comum em textos pós-bíblicos e também textos ocultistas, que lhe atribuem a invenção até mesmo do tarot, que no caso é aquele jogo de cartas que basicamente não passa de uma bruxaria. Este anjo ele não é mencionado em nenhum livro bíblico do Antigo Testamento e muito menos do Novo Testamento, ou seja, ele não é mencionado na Bíblia em nenhum livro. Apenas é mencionado em textos pós-bíblicos aí, medievais e também textos ali do Talmud, a mística judaica, a Cabala, entre outros textos do mesmo gênero aí místico de magia judaica antiga. Algo que nós podemos ver no anjo Metatron ou serafim Metatron é que existe um certo sincretismo religioso de várias crenças e tradições, até mesmo envolventes ao ocultismo, à bruxaria, à magia antiga, onde funde elementos mágicos, místicos, ocultistas, aí num ser que eles denominam como sendo até mesmo o anjo mais poderoso da Bíblia, ou o anjo mais poderoso de todos os anjos, o que entra em um debate muito grande, até porque a Bíblia e os livros bíblicos e até mesmo alguns livros apócrifos antigos, aí mais antigos do que Metatron e aí as suas citações, denominam sempre, tanto a Bíblia quanto livros apócrifos antigos sempre vão denominar o anjo mais poderoso do céu como sendo o anjo ou o arcanjo Miguel e não o anjo Metatron. Algumas pessoas até mesmo acham estranho, até porque o anjo Metatron, ele assume várias e várias funções do próprio arcanjo Miguel, e alguns acreditam que não passa de uma invenção aí judaica mística posterior aos textos bíblicos que criaram aí um anjo para rivalizar com o arcanjo Miguel. Agora sobre a origem deste anjo chamado Metatron, acredita-se aí que o anjo Metatron ele não tenha apenas uma origem. Não existe um consenso a respeito da sua própria origem. Alguns dizem que pode até mesmo existir mais de um Metatron, outros dizem que Metatron, na verdade, era o personagem bíblico Enoque, que quando subiu ao céu, quando Deus
tomou Enoque da terra, o arrebatou, ele o transformou em um anjo, em um ser celestial. Porém, não existe nenhuma citação bíblica de que Enoque teria se transformado em um anjo ou até mesmo se transformado num serafim, até porque, na maioria das vezes, Metatron é colocado como sendo um serafim antigo. Outros dizem que Metatron, na verdade, é o anjo do Senhor, é o anjo de Yahweh. Basicamente, ele seria aquele anjo que aparece quando ele é mandado, literalmente como o anjo de Deus, ou o anjo de Yahweh. Existe um relato de um judeu do primeiro século, Elisha ben Abuya, como relatado no Talmud, que ele recebeu uma permissão divina para entrar no paraíso e viu Metatron sentado, uma ação que no céu é permitida apenas para o próprio Deus. Elisha então exclamou: há de fato dois poderes no céu, ou dois deuses, julgando que Metatron também poderia ser uma divindade de mesmo nível de Deus. Diante disso, o anjo, no caso Metatron, ele recebeu ali para demonstrar humildade 60 golpes com um bastão de fogo para provar que não era o próprio Deus. Algumas pessoas tentam defender a tese de que o anjo Metatron ele aparece na literatura clássica e antiga aí judaica, no caso do livro de Enoque, onde ele desempenha, no caso, supostamente um papel de príncipe do mundo, porém não existe menções no livro de Enoque a respeito deste termo, Metatron. Simplesmente não existe, as pessoas simplesmente colocam ele como sendo o príncipe do mundo. E ele ganha as características sublimes que geralmente lhe são atribuídas. Porém, não existe nenhum texto no livro de Enoque que o cita, basicamente, e que este ser, na verdade, poderia ser um outro ser celestial e não o anjo Metatron. A verdade é que o anjo mais poderoso, o ser celestial mais poderoso, que basicamente não existe nenhum outro anjo que chega aos seus pés, seria basicamente o arcanjo Miguel, isso biblicamente, até porque não existe nenhum outro anjo que é dado tanto poder e é dado tantas tarefas aí basicamente muito, mas muito importantes, até porque é Miguel quem expulsa Satanás e os outros anjos caídos na grande guerra celestial descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 12. O próprio nome de Miguel já o identifica como sendo o ser celestial superior às outras castas angelicais, às outras hierarquias angelicais, como sendo o arcanjo Miguel, aquele que é igual a Deus. O próprio termo arque, ou arcanjo, basicamente denota ele ser o principal, o primeiro dos primeiros, o primogênito, o número um, aquele que está acima de todos. Basicamente, o termo arcanjo tem este significado, e é apenas ele, biblicamente, que é tido como o arcanjo dos arcanjos. Muitas pessoas vão dizer que existem outros arcanjos, outros príncipes, mas a verdade é que o texto do livro de Daniel aponta que sim, Miguel é um dos arcanjos, né? Um dos príncipes. Porém, ele é retratado e ele é demonstrado no livro de Apocalipse como sendo o líder dos exércitos celestiais, o anjo general, o anjo chefe de todos os chefes. Ele é aquele que está acima, superior. Então, basicamente, o arcanjo ou serafim Metatron, ele basicamente seria uma mistura do sincretismo judaico com o ocultismo, com outras crenças aí, até mesmo gnosticismo, aí ao longo do tempo, que acabou ganhando força e ganhando nome. E basicamente eu, sinceramente, não acredito que esse anjo, esse ser, ele possa existir, mas sim que ele é baseado em sua origem e tudo que eu já falei, apenas um anjo criado ao longo do tempo. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito da identidade, da origem do anjo Metatron, que basicamente é um anjo do secretismo religioso antigo judaico e ocultista. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Segredos de Aram Adonai.